Olá, boa noite. Acho que já está entrando aí ao vivo. Boa noite, gente. Vou aguardar só um pouquinho enquanto entram mais pessoas para a gente ter aquele nosso papo, nossa live da quinta-feira, da Quinta de Luz. Enquanto isso, me digam, por favor, aí se tá ok, se o som tá legal, se a imagem tá boa. Oi, Mel, tudo bem? Boa noite, querida. Tudo de bom para você. A imagem tá boa, o som tá bom, estão me ouvindo bem? Ótimo. Que bom. Vamos dar só mais um minutinho, tá certo? Para entrarem as pessoas que estarão hoje aqui conosco. Boa noite, Dona Maria. Minha querida Maria. Tudo em paz, Mel. Eu adoro esse com o Senhor. Eu me sinto tão importante, Mel. Vamos lá. Gente, boa noite mais uma vez. Né? Nossa última live do mês de setembro, referente a esse mês de atenção à prevenção do suicídio. E essa temática tão séria que vem aí numa crescente, numa triste crescente, né, extremamente significativa nos últimos anos. Então a gente debater sobre o assunto é extremamente importante. A conversa séria, as vertentes de ajuda, as possibilidades, dividir a possibilidade de dividir as dores, não é isso? Dividir a carga e a gente chegar aí a beneficamente influenciar pessoas a não partirem para essa atitude. Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Então, como é de costume nosso e é bom que seja assim, começamos com a nossa prece. Quem puder e quiser fechar os olhos pode fazê-lo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Orem sempre. A prece é um uníssono que tem um grande efeito em nosso ambiente psíquico e na coletividade psíquica também. Psíquico que eu digo é essa formatação espiritual. Então a prece, ela vale muito a pena, ela é muito válida. Então orem sempre. Segundo Paulo, né, o apóstolo, dai graças a Deus por todas as coisas. Então orem sempre. É uma forma de conexão com o mais alto, que é uma linha direta. Todas as preces são ouvidas. Todos os pedidos são arquivados, no bom sentido, né? São coletados. Muito bem, gente. Eu tô esse mês aqui pela segunda vez, né? O mês de setembro, como eu disse, que a gente está aí na Quinta de Luz nessa campanha, junto com
uma campanha nacional, né, que vem acontecendo, acredito, desde 2017, que é o mês de prevenção ao suicídio, essa atenção, né, à prevenção ao suicídio. Não deve é o mês que, digamos assim, essa temática é extremamente debatida, mas deve ser debatida e devemos estar atentos sempre a essa condição. Gente, houveram algumas perguntas durante o mês encaminhadas. Boa noite, gente. Encaminhadas para nós, não só na live que fiz, eu acho que há 15 dias, mas nas outras postagens também do Instagram. E tiveram algumas perguntas, eu coletei aqui algumas para a gente conversar a respeito delas. E quem tiver mais alguma colocação ou pergunta a respeito da temática, ou dentro da doutrina espírita, ou mesmo questionamentos a respeito do espiritismo, ou perguntas sobre, enfim, quinta de luz, tratamento, podem mandar qualquer tipo de pergunta dentro da nossa atmosfera aqui, vocês podem enviar aqui. Eu estou há algum tempo que eu não tenho mais o auxílio aqui pelo WhatsApp, mas eu leio aqui nos comentários as perguntas que vocês enviarem, ou alguma colocação. Tudo bem? Assim? Tem uma pergunta aqui que chegou para nós bem característica, né? A pessoa perguntou assim, eu não tenho o nome de quem perguntou, eu tenho só a pergunta. Seria bom ter o nome, né? A pessoa poderia estar aqui, a gente já teria um papo mais direto, mas eu tenho uma pergunta. Deixa eu anotar essa aqui, Ferreira. Como vai a casa nova? Daqui a pouco eu respondo. Deixa eu botar aqui, casa nova. Pronto. Na primeira pergunta aqui da gente, hoje a gente vai fazer esse bate-bola, ou responder algumas perguntas. Vocês fiquem à vontade aí, como eu disse, para perguntar também. A pessoa disse assim: como é o suicídio na visão da doutrina espírita? Vejam, eu vou repetir a pergunta, não sei se ficou claro. A pessoa perguntou aqui em alguma postagem nossa lá do Instagram: como é o suicídio na visão da doutrina espírita? Veja, a doutrina espírita, ela não vai teorizar sobre alguma coisa, né? Ela não vai formar uma opinião do ponto de vista que nós tenhamos a visão que o espiritismo tem de algo, porque ele não tem visão de algo, ele estuda sobre o algo universal, ele debate sobre algo, ele experimenta o algo e traz os resultados desses experimentos. Ele não cria um tipo de código de conduta, de teoria sobre o algo, se esse algo não for manifesto no universo. Tá? Então, perdão, deixa eu reformular. Quando, pelo contrário, ela observa, o espiritismo observa a doutrina espírita, o algo manifestado no universo. Sendo que essa teoria, essa visão, aliás, essa observação, ela vem dos espíritos. Tá? Então, a visão universal dos espíritos,
tá? Que não unicamente venha de uma consciência espiritual, não vem nada sobre o que o Espiritismo verse. Ele é a opinião particular de uma consciência, mesmo que essa consciência seja superior, aspas, nesse superior, digamos que mais elucidada que nós no momento, tá? E não, mesmo que seja, não é a visão de uma única consciência, e sim o conjunto de pensamentos, onde, para que se torne um postulado, digamos assim, espírita transmitido a nós, precisa ser uma decisão, uma concordância unânime. Então, ele, enquanto doutrina, não é? Transmitida pelos espíritos, ele, o espiritismo, transmitida pelos espíritos e codificada pelo ser humano, que no caso foi o Allan Kardec que gerenciou essa codificação, e isso ele precisou usar mediunidade para isso, tá? Então tinha que ter alguém se comunicando com os espíritos, intermediando. A esse intermediário a gente chama de médium. Esse pensamento, ele precisa ser unânime, uma concordância completa entre aqueles espíritos que formam o grupo de consciências que naquele momento estão transmitindo algo de lá para cá, que é sempre assim, tá? É sempre assim, é sempre de lá para cá, tá? Essa ideia de que você tem um guia espiritual, um protetor, e aí a gente vê isso largamente, né? Que você vai estalar o dedo, fechar o olho, e a qualquer momento ele estará ao seu dispor para se comunicar. Não vou entrar aí nos liames aí do que ele vai comunicar, mas isso não é verdade, tá? Isso não é verdade do ponto de vista de ensinamento dos espíritos. Pode até ser, não é, de outro ponto de vista, de comunicação de espíritos muito parecidos conosco. Então, com todas as nossas imperfeições. E aí eles podem se aproveitar bem desse momento de comunicação para não fazer o bem. Então, havendo essa comunicação, né, voltando um pouco, com os espíritos superiores, e esses em concordância completa, transmitindo esse pensamento concordante para nós, através de um médium, e no caso do espiritismo lá codificado pelo o Allan Kardec, eles trazem também, né, elucidações desse ponto de vista do desencarne quando ele ocorre pelo suicídio. Tá? Então, a pergunta aqui do amigo ou da amiga diz assim: como é o suicídio na visão da doutrina espírita? Então, eu falei até agora sobre o espiritismo, ele não vai ter uma visão sobre, tá? Ele não vai teorizar, ele não vai ter uma linha de pensamento. Não, ele vai ter esclarecimentos. E aí, esse movimento, né, esse evento, de desencarne pelo suicídio, quando nós olhamos o esclarecimento dos espíritos, aí vocês podem ter um livro muito bom na codificação espírita, que ele fala justamente do evento do desencarne. Aí ele traz diversas situações, né? Diversas formas, digamos assim, pode ser dito aqui para o esclarecimento. Ele chama O Céu e o Inferno. Eu vou hoje fazer algumas referências a esse livro. É um livro muito bom, de uma leitura muito boa.
e esclarecedora. O Céu e o Inferno, do Allan Kardec. Tá? Existe uma nova edição, tá? Corrigida, porque tem todo um movimento hoje científico, histórico-científico, de observação dos escritos espíritas em termos de tradução, de organização dessa tradução, para manter uma fidelidade à obra do Kardec mais justa. Tá? Então existe das Casas Espíritas André Luiz, salvo engano, Federação André Luiz, é FEAL, a sigla. Aí ele tem o livro Céu e Inferno. Quem for adquirir, eu indico esse. Quem já tem o seu, leia lá do que você tem. Podendo, vai lá nesse também. Tá? Então, tem lá no Céu e Inferno o Desencarne pelo Suicídio. Alguns esclarecimentos. É nele que eu estou me baseando aqui. Tá certo? E vejam só, eu disse até pode ser que eu repita alguma coisa da live passada. Né? Tem 15 dias que eu falei sobre o assunto, estou aqui respondendo algumas perguntas. Então, nós somos espíritos habitando a matéria, né? Visitando essa matéria. Algumas passagens mais poéticas, uma passagem mais poética diz que nós somos, estar na matéria é como um dia na espiritualidade. É apenas um dia que se passa lá, é uma vida que se passa aqui. Cronologicamente não sei se dá dessa forma, tá, gente? É claro que quem falou fez uma comparação. E nós, enquanto espíritos habitando a matéria, nós somos seres, então, espirituais. Nós vimos a matéria, transitamos nesse período entre nascimento e morte, que a gente chama de vida, e retornamos a essa casa espiritual. E lá nós temos uma visão mais ampla, mais esclarecida a respeito do porquê das coisas. Nós buscamos esclarecimentos e bálsamos para as nossas dores, ou nós também expurgamos, não é? Passamos por algumas adversidades para poder gerar consciência, para crescer. O sofrimento também nos faz crescer. Então, habitando esse plano maior, nós somos seres em composição periespiritual. A gente vai falar mais de perispírito aqui. Eu vou trazer mais dados científicos no sentido de significativos em estudo a respeito, para um estudo a respeito do perispírito. Então, lá nós somos seres periespirituais, que pode dizer espirituais, pode não estar errado não. Agora, o espírito, ele é uma essência universal sem forma. A gente não entende o que é estar em espírito em algum lugar. Ele não tem forma, não tem tempo e espaço. Ele não tem essa forma humana, tá? Humanoide. Não. Para que nós entendamos essa forma, porque a nossa consciência ela vibra até aí, então para que nós compreendamos o que é existir, a nossa consciência foi atraída aqui para a Terra. Nosso espírito foi atraído. Chegando aqui, a gente teve que ganhar uma forma que a Terra pode nos favorecer de um corpo físico. Então a gente fez uma auréola, né, no espírito, e aí a gente configurou esse periespírito, essa identidade espiritual compatível com a Terra, exatamente como é o nosso corpo físico.
Ah, mas nosso corpo físico não muda vida após vida? Sim, aí essa é uma característica do perispírito. Ele pode mudar, tá? Então, habitando esse plano que a gente chama de espiritual, nós estamos lá em perispírito. Então tem tudo que aqui tem. Só que funciona um tanto melhor, tá? Então tem escola, tem hospital, tem prédio público, tem casa, certo? E aí nós percebemos como percebemos a matéria. Claro que não é a mesma coisa de cá, para o entendimento que eu estou falando. E nós habitamos esse plano enquanto estamos no que chamamos de erraticidade, ou no período entre vidas, ou então quando dormimos. Dormir é um movimento evolutivo. Dormir bem significa estar num movimento evolutivo que é favorecido durante o sono, bem, fazendo um bom movimento. Porque quando a gente dorme, a gente desdobra, sai do corpo em perispírito e vai para algum lugar. Também depois falamos sobre isso. O João fala muito a respeito disso, porque o João é um médium que desdobra e desdobra consciente, lembra de tudo que passou quando desdobrou. Tem uma finalidade disso acontecer para a quinta de luz. E aí esse corpo periespiritual, ele vai perceber o que acontece com a matéria, o como nós tratamos o corpo físico. Tá? Ele pode ser entendido também como psicossoma, o corpo emocional. Então as emoções, elas são transmitidas para o corpo físico e por sua vez este se comunica também com esse corpo emocional. Então como nós cuidamos do nosso corpo físico, é também como cuidamos do perispírito, tá? Do nosso espírito, aliás, e das nossas emoções. No caso do suicídio, um dano provocado por nós diretamente a esse corpo físico, voluntariamente provocado a esse corpo físico, que na maioria das vezes, né, para não estar aqui taxando de todas as vezes, ele vem, primeiramente vai acontecer um movimento emocional extremamente denso, danoso, para que uma pessoa atente contra si, né? Então imagine, o corpo psicossomático ele já está, digamos que, repleto de uma energia, eu ia dizer carregado, mas dizer carregado no meio espírita é meio complicado, né? Mas vamos lá, carregado no sentido de carga, tá? Com uma carga, com uma bateria, emocionalmente extremamente densa, desequilibrada, desarmônica, e deliberadamente o indivíduo decide findar esse tormento com o autoextermínio. Então, com um dano provocado ao seu próprio corpo que ele vem a desencarnar. Então, essa densidade no corpo emocional, que tem essa comunicação muito estreita com o perispírito, ela vai densificar ainda mais, ela vai gravar nesse corpo aquela ação. Tá? E no corpo perispiritual, estou dizendo. Então ele grava aquela ação, ele gera aquele dano também no corpo psicossomático, no psicossoma, no campo periespiritual. E em se manifestando lá, né, em outro plano, essa pessoa, esse ser humano, ele não terá findado o seu sofrimento. Eu acho muito sério, seríssimo, né? É um assunto sério, mas acho especificamente muito sério quando eu escuto falar, não é raro hoje ouvir que a pessoa foi buscar a paz ou encontrou a paz a partir do suicídio. Isso não é verdade, tá?
tudo bem, vejamos, temos que ser benevolentes, ter uma ação positiva voltada para o outro. Tudo bem que de algumas vezes que eu ouvi, isso estava sendo dito para a família, estava sendo dito para um filho, isso estava sendo dito a alguém que procurava, assim, naquele momento, trazer algum calor para seu coração se acalmar um pouco. Então, há o contexto em que é dito, né? Aqui eu estou trazendo para a nossa conversa, nossa reflexão sobre o assunto com esse olhar da doutrina espírita. Lembre-se lá o que eu disse no começo, que não teoriza sobre nada, mas traz alguns esclarecimentos da visão deles. Então, ao se manifestar no plano espiritual, né, nesse plano fora da matéria, o espírito da pessoa que venha a ter desencarnado em virtude de uma ação contra si, né, em virtude do suicídio, ele vai se manifestar com toda essa densidade. Inclusive, não raro, tá? A gente não pode trazer nada como regra férrea, assim, é isso que acontece 100% das vezes. Não. Mas, em grande parte dos casos, também com os ferimentos físicos ou lesões físicas que o levaram a óbito. Não é raro de a gente ver isso acontecer. Então, o sofrimento ele não finda naquele momento. Não há uma paz encontrada naquele momento. É o contrário. Muitas vezes é o começo de um tormento bem maior. Bem maior. Tem uma pergunta aqui, segunda, né, que diz assim: o que acontece com o espírito suicida? Veja, é muito duro, né, a gente falar assim, espírito suicida. Veja, é um espírito humano, né? Nós somos seres humanos. É uma pessoa que veio a desencarnar por essa ação tão lesiva. Então, o corpo periespiritual, né? Já disse aqui, como nós nos manifestamos em espírito, nesse plano imaterial, ele fica extremamente, ele pode ficar, não é raro que fique, extremamente danificado, lesionado por essa ação. Eu expliquei o componente emocional, né, que já está ali presente antes de alguma atitude da pessoa que tenha da ação que levou ao suicídio. Então essa impregnação emocional ela vai fazer com que a física fique presente também. E quando escuto essa questão de ele foi buscar a paz, sim, não acho correto o pensamento, mas vamos lá, ele já está aqui o pensamento, essa frase, né? Ele foi buscar a paz, a sua paz. Sim, ele pode ter iniciado um processo de grande tormento a partir dali, mas a nossa busca, ela sempre é em direção ao mais alto, né? Quando eu chamo mais alto, é a planos espirituais que nos tragam mais serenidade, a planos mentais que nos tragam mais esclarecimento. Então a nossa busca é sempre essa, ela é sempre ascendente, tá? Muito embora e um dia essa consciência vai sair dessa dor, ela não vai ficar aí nessa vibração para sempre.
Aí é uma outra coisa que você pode ver lá vocês podem ver num outro assunto no Céu e Inferno, no livro. O Céu e o Inferno. Né? Ou, ele tem um subtítulo, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que não existem penas eternas. Não existe um inferno. Os dois lados da moeda não existem. Não existem um paraíso que a gente possa chamar de céu de contemplação, que você vá viver lá ao lado de anjos, de seres angelicais, né? Transitando entre nós, e você viva nesse paraíso. Como também não existe o inferno de penas eternas. Não, isso não é verdade, tá? Não é que seja mentira, não é isso. É porque lá atrás, quem leu a Divina Comédia sabe o que eu estou falando lá, o inferno de Dante, né? Então, lá atrás, os médiuns que perceberam esse sofrimento, né, em áreas densas do plano espiritual, elas existem, traduziram, devido ao seu conhecimento da época, a como entendiam a religião, a influências culturais, né, traduziram dessa forma, tá? Então, de que haveria um inferno onde o indivíduo sofreria lá eternamente. E aí a religião vigente, né, como movimento de manipulação, deturpou em favor próprio e deu no que deu. Mas a ideia era passar que existem áreas de sofrimento no plano espiritual, e essas áreas correspondem a nós nos depararmos com as nossas próprias atitudes, com a verdade que habita em nós, intimamente. Não é isso? Nós somos quem nós somos quando a última porta atrás de nós se fecha, quando nós estamos sozinhos. E lá no plano maior, nós somos esse ser, não somos outro. Nós somos a nossa verdade. E muitas vezes, essa verdade, o que eu chamei assim, ela é ainda deturpada, ela ainda é difícil de ser entendida e pode ser traduzido como sofrimento. Então não existe um inferno do outro lado, um local de penas eternas, tá? Onde tem lá um ser que governe, né? Que a gente pode dizer que é Satanás, que é o demônio, o diabo, alguma coisa assim, que governe isso, e ele vá simplesmente passar a eternidade queimando ou torturando alguém. Não, isso não é verdade, isso não existe. Ninguém sofre para sempre. Tá? E nem é dessa forma, não tem lá um demônio. Não tem. E ninguém sofre para sempre. Todos temos grandes oportunidades a todo momento de estarmos diminuindo a nossa carga de sofrimento. Onde o que passamos nessa vida terrena, encarnada, na maior parte das vezes é um acordo que nós aceitamos passar por isso. Porque essa é a forma que entendemos que nós vamos conseguir fazer os ajustes que precisamos fazer. Então por que tem que se sofre lá, se está sofrendo lá, uma pessoa porventura que tenha cometido suicídio, ele está
sofrendo lá do outro lado, ele não vai sofrer eternamente, não vai. Em um determinado momento vai ser ajudado, socorrido, ou reencarna, tá? E esquece aquilo que aconteceu. Mas aí, porque a gente, se está sofrendo lá, tem que voltar também à matéria. Porque foi aqui que nós caímos. E nós levantamos onde caímos. Vou aí trazer uma fala de João Luiz. Não é isso? Nós não levantamos, não caímos aqui e levantamos mais adiante. Não, a gente tem que levantar onde caiu. Então a gente sempre visita aquele ponto onde nós caímos. E um espírito, então, porventura, que ele já, uma consciência, que ele já tenha desencarnado pelo suicídio, ele pode voltar com essa tendência? Pode. E muitas vezes volta. E muitas vezes não consegue. E desencarna de novo por esse motivo. Mas aí ele vai voltar outras tantas com elementos dados pelo alto para que ele possa elaborar melhor essa questão. E um dia ele consegue vencer esse impulso. Tá? Aí tem uma outra pergunta que vocês podem perguntar, tá? Eu tô meio cansado, tô meio devagar. Hoje foi quinta-feira, né? Quinta-feira de criança, de trabalho, de eleição, de tudo. Vamos lá. Então, tem uma outra pergunta aqui, ó. Há como cessar esse sofrimento mental? Né? Foi muito bem colocado aqui pela pessoa. É um sofrimento mental, né? Um sofrimento, não é um sofrimento do corpo, não é um sofrimento orgânico. Até mesmo porque nós só temos corpo habitando a matéria, né? Lá nós não temos. Mas muitas vezes a nossa percepção ela está tão densificada, tão magnetizada no plano material, e geralmente com a pessoa que ela desencarna em virtude do suicídio é dessa forma, que ela se percebe em corpo físico, estando do outro lado. E muitas vezes até com esse corpo danificado, como eu disse. Então há como cessar. Um dia esse sofrimento cessa, porque as penas não são eternas, não existe isso. Senão do que valeria? Não é? Então você foi condenado por uma falta sua, digamos assim, e você vai sofrer eternamente. Não faria sentido. Então um dia cessa. E como podemos acalmar esse sofrimento, ajudar a acalmar esse sofrimento? As nossas preces. As nossas preces. Nossas preces são extremamente, preces e esclarecimentos, são extremamente ouvidas e sentidas do outro lado. A prece, ela é eu disse no começo, né? Então ela é um feixe energético que ela cruza dimensões, tá? Tem, né? As histórias, né? Tem no Céu e Inferno tem também, você vai encontrar. Ele vai falar sobre isso, sobre a questão do momento do desencarne, o desenlace mesmo, a quebra dos laços com a matéria, e as possibilidades geradas a partir daí, né? Assim como também o desencarne pelo suicídio. E a prece, ela é esse feixe energético que cruza dimensões e é sentida onde essa consciência estiver. Onde quer que ela esteja resgatando esse processo tão dolorido, né, que o levou a desacreditar que pudesse continuar na matéria. E também
como podemos ajudar a cessar esse sofrimento? Sim, no auxílio aos que ficam. Teve uma pessoa que na outra live usou nos comentários uma palavrinha que eu lembrei agora. Ela disse assim: já aconteceu na minha família e foi devastador isso. Então é uma condição devastadora para os que ficam. A atenção, o auxílio, a prece, a ajuda se possível, se você estiver próximo, né? A presença, né? O abraço, o carinho àqueles que ficam devastados em virtude da atitude do seu ente que o levou ao desencarne pelo suicídio. Ela é um bálsamo extremamente benéfico a essas pessoas que ficam. Ela é algo que acalma, que aquece, né? Algo que muitas vezes dá um norte às pessoas que estão assim completamente devastadas, essa é a palavra mesmo, em sofrimento, quando passam por uma situação assim, de alguém muito próximo. É bem difícil. Deixa marcas realmente para uma vida toda. E isso também é sentido pela pessoa que foi, né? Não, sem julgamentos de bem ou mal. Não é isso. Não é isso. O suicídio, ele é uma atitude de desespero e deve ser entendido como tal, né? E levar essa palavra, né? Esse calor, esse acolhimento humano às pessoas que ficam é extremamente importante. E isso ajuda ao que foi? Sim, ajuda. Porque em um determinado momento, em um determinado ponto, ele vai perceber que a atitude dele fez muitas pessoas sofrerem. E aí vem o arrependimento. E se você está lá acalmando o sofrimento dessas pessoas, também vai ajudá-lo no processo de resgate. Geralmente é bem demorado. Bem demorado. Não é do dia para a noite. E nos mantermos firmes em oração, quando lembramos, em boas intenções, não glamorizar o ato suicida, né? Fazer reforços positivos frente àquele que já possa ter tido essas ideações, essas tentativas ou êxito, né? Você não vai ter mais contato físico com ele, mas as suas orações certamente atingirão nessa consciência acenderão alguma centelha, e isso é extremamente importante. Essa condição tão séria que a cada dia, como eu disse no começo da nossa conversa, se agrava em número, em idade, cada vez cai mais a idade das pessoas que estão desencarnando pelo suicídio. E isso tem um quê espiritual? Tem uma... É justificativa? Não, porque não há o que justifique. Mas tem uma visão mais... De uma visão mais ampla, tem também a condição de que a Terra hoje ela oferece essa grande chance a espíritos muito sofredores de reencarnarem, né? A população mundial ela aumentou muito e nas últimas décadas, e isso deu chance a vários reencarnes de espíritos que têm muito a resgatar.
tanto para si e junto com os seus, como ensinamento, como prova. E esses nem sempre eles conseguem, e aquele sofrimento que se eleva ao ponto do insuportável faz com que eles cometam esse ato acreditando que não vão ter um remédio para o seu desespero, mas viver é a melhor opção. Tem um livro lá do André Trigueiro que fala a respeito disso, né? Viver é sempre a melhor opção. E estando na fisicalidade, na matéria, a gente vai estar solucionando muita coisa. Podem perguntar, se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta. Teve uma amiga aqui que colocou, né? Tem um livro do Chico, né? Deve ser Chico Xavier, né? Que ele fala em uma criatura que ele foi dada várias oportunidades de não mais se suicidar, e da última vez, né? Ele veio sem os braços. É verdade. Ele pede que vem para vir assim, né? Sem aliás, pede para vir incapacidade de cometer essa ação tão danosa mais uma vez. Podem se colocar, tá, gente? Aceito até opiniões contrárias, tá? Vocês não, de repente, não concordam com o que foi dito, podem colocar aí, não tem... Realmente, melindre não habita aqui entre nós. Teve alguém que perguntou da casa nova. Tá lá, em construção, né? E na hora certa a gente vai estar junto. Todo mundo lá, tem muito trabalho a ser feito. Persevere com a gente aqui nas redes sociais. Muita informação, muita coisa boa. A gente vai trazer mais informação cada vez que o tempo passa. E logo, né, dentro, em breve, no momento certo, nós estaremos lá na Quinta de Luz, todos juntos, vendo vocês lá. Tá bom, gente? Alguma outra colocação? Vocês têm algo a dizer? Essa é a hora. Nós estamos quase no fim. Nós estamos em campanha de doação, tá? Para o término da reforma da Quinta de Luz. Se entrar no nosso Instagram, tem lá como doar. É muito bem-vindo, porque é uma reforma bem cara. Logo a gente vai estar postando foto dessa reforma, fazendo algumas campanhas mais de divulgação a respeito disso, mas já iniciamos. Está lá no nosso Instagram, tem lá como doar, tem nosso Pix, tem QR Code, tem conta bancária, né, para que a gente possa, qualquer valor é bem-vindo, para que a gente possa terminar a obra da casa, da Quinta de Luz, que tem muito, muito, muito a fazer também nesse âmbito de socorro a esses irmãos, né? São nossos irmãos em humanidade que desencarnaram dessa forma. Muito bem. Então, o que tínhamos para dividir com todos essa noite era isso. Permaneçam conosco aqui nas lives das quintas-feiras. Tem um material que é divulgado na internet, aí no Instagram e YouTube durante a semana, falando sempre sobre espiritismo, com essa ideia progressista, né, que é a nossa casa, que é o próprio espiritismo, né, que abarca, acolhe, abraça de maneira intensa todas os pensamentos nesse sentido, né? O ser humano enquanto alguém que progride. O progressista é nesse sentido, tá, gente? Enquanto alguém uma consciência que progride ao longo do tempo, rumo a espaços sempre melhores. Muito bem. Boa noite a todos, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui.
Só gratidão ao Quinta de Luz, obrigado. Gratidão a todos vocês também por estarem com a gente sempre. E nós nos vemos na próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá. Tudo de bom para vocês.